Santo Lutero, Santo Calvino, bem-vindos. Esse é um programa diário, programa O Evangelho. O Evangelho é a prática da lei de Deus, dos salvos, de quem pertence a esse corpo de salvos. Portanto, é importantíssimo que você saiba o porquê esse programa se chama O Evangelho, que começa agora. O Evangelho. Mais um vitorioso, mais um vitorioso, mais um vitorioso que chegou aqui. Mais um vitorioso. Ivonaldo Teixeira de Melo, Guarulhos. Valderi Vieira, Irati. Paulo César Lima, João Pessoa, Paraíba. Jorge Flores de Carapó, Mato Grosso do Sul. Mário Luiz Pereira Soares, Rio Verde, Goiás. Todos vocês já foram cadastrados e muito bem-vindos. Vitorioso, mais um vitorioso, mais um vitorioso que chegou aqui. Sobe um tom, Túlio. Mais um vitorioso, mais um vitorioso, mais um vitorioso que chegou aqui. Santo Lutero, Santo Calvino, um tema tão longo que eu não sei se vai dar tempo de fazer tudo hoje. Se não der, amanhã a gente continua e já vou de antemão falando que essa semana tem muito sobre história. Muitas aulas de história e religião. Importantíssimo. Visão panorâmica é o que faz nós andarmos corretamente no futuro. Nós só acertamos os passos do futuro quando conhecemos o passado. E conhecer o passado não é detalhes, não é ser uma enciclopédia mental. Não. Basta apenas que você tenha uma visão panorâmica dos fatos, como eles aconteceram. E é isso que a gente vai abordar essa semana em vários temas. Renascentismo, Reforma Protestante, Calvino e Lutero como hoje, período gótico, origem da palavra cátedra, catedrais, arquitetura romântica, arquitetura gótica, arquitetura catedrática, de onde veio, como veio, os bárbaros germânicos. Tudo isso é importante para você entender a dimensão do que é sistema religioso. Porque a gente fala sistema religioso e as pessoas que não estudaram e que não têm essa profundidade por conta da ausência dos estudos, acaba nos pré-julgando. Porque sistema, tudo é sistema, até o A que é um sistema, claro que é. Mas quando a gente fala sistema, a gente está falando de uma máquina de poder, de ter, de ser. Bom, para abrirmos esse tema de hoje, eu não tenho como fazer diferente, a não ser começando por um vídeo que vai mostrar a Arca da Aliança, que lá no milênio não precisará mais ser feita. Jeremias 3,16. Na verdade, hoje não precisa mais ser feita, porque ela é o Espírito Santo dentro de nós. Jeremias, quando falou que não precisaria mais ser feita, ele estava falando do milênio, mas é claro que isso já começa com a vinda do Espírito Santo. É ele manifestando-se em Espírito dentro de nós. O que a Arca da Aliança tem a ver com Santo Lutero e Santo Calvino, esse título irônico? Tem a ver porque é produto, é fruto dos erros que começaram lá atrás, numa falsa reforma que apenas pintou a parede, deu uma ajustada ancorando algumas colunas que já estavam rachadas, prestes a cair, reformaram a tapera velha, reformaram a tapera velha, colocaram a sujeira debaixo do assoalho, do tapete,
no porão, esconder a sujeira, e a casa é a mesma. Vó judaica dos dias de Jesus, mãe católica dos dias de Constantino e filhas protestantes de Lutero e Calvino. E hoje tem até as netas do Elis Soriano. Infelizmente. Começa agora o produto, o fruto de erros que começaram lá atrás. Você já deve ter visto isso, hein? Ou não? Se você procurar no YouTube, tem muitos desse tipo. E não só com a arca, mas com tantos outros objetos e congressos e entradas e símbolos. E por mais que eles queiram explicar, acabam cometendo a mesma coisa que o catolicismo, que também tenta explicar. As venerações, imagens. E afinal, que mal tem fazer um bezerro de ouro, pois ele está representando o Deus que abriu o mar vermelho, que manda maná do céu. Que mal tem fazer um bezerro de ouro, disse Arão. Que mal tem fazer um bezerro de ouro. E Arão não foi como Moisés. Caiu com a pressão do povo. Veja aí o grande sincretismo religioso, né? Com muito amor a todas as pessoas que ali estão ou estavam. E aí os católicos da mamãe, daquela que começou essas práticas no cristianismo, deve se perguntar: qual diferença tem? Para que eu vou sair do catolicismo e ir para o protestantismo se lá está pior? Se é semelhante, igual ou pior? Mães e filhos, tanto como, tanto qual. Muito bem. Quer sentir. É o evangelho do sentimento. É o evangelho do tangível. É o evangelho que anula o sacrifício de Jesus. É o evangelho do palpável. É o evangelho que, na verdade, vamos falar a verdade, da carne. Agora, sem gritaria, vamos fazer esse estudo. Essa imagem não fui eu que coloquei, tá? Eu não chego a cometer esse desrespeito, até porque o número nem é 666, mas esse é assunto para outro vídeo. Quem fez essa imagem aí são os católicos. A verdadeira história de Lutero. Quero que você acompanhe comigo, muita coisa boa aqui. Em 1517, Lutero se afilia a príncipes devassos em desobediência e ele é excomungado. Só que ele morre católico. Embora ele não tenha mais apoio daquela que era a católica imperial, daquela que era a católica política, daquela que era a católica de Roma, papal, mas ele morre católico tentando reformar dentro. Então, não só ele, como aí sim, aí por fora surgem esses que a gente está vendo aqui. Calvino, Henrique
Knox e muitos outros que a gente já várias vezes aqui dissertou, discorreu em outros temas. Nós temos um tema muito interessante que é avó, mãe, filhas. Eu não me lembro direito o título, mas deve ser alguma coisa nesse sentido, está na nossa lista de reprodução dos melhores vídeos. Bom, Lutero cometeu muitos erros, como nós sempre dizemos, ignorando a carta de Tiago, ignorando o livro do Apocalipse, por exemplo. Falando da fé e não falando das obras. O seu misticismo ligado ao rosacrucianismo, veja o símbolo da luterana, a gente já deu um estudo sobre isso, hoje não é o tema aqui. Lutero zomba da ciência do sistema heliocêntrico de Copérnico, chamando-o de tolo, considera a razão como a prostituta do diabo. Lutero publica o seu escandaloso libelo contra o celibato. Aqui ele estava certo. Então vamos ver. É realmente correto. Dentro das 95 teses que Lutero vaticinou, aquela que diz respeito ao celibato, Lutero estava certo. Vamos para frente. Até vocês entenderem. Aqui a ênfase na fé. A ideia de Lutero se resume a essa frase: seja um pecador e peque fortemente, mas mantenha a sua fé mais forte ainda. Quer dizer, pecar você vai pecar mesmo, homem você é mesmo, mas importante que você é um salvo. E essa concepção é mais aguçada com a vinda do Calvino. Calvino confiscou tantas cópias quanto pôde da Bíblia original e as queimou, e traduziu e modificou para a sua versão protestante. Lutero passou a usar traje nobre, tipo paletó, e ali que começou a ideia do líder com paletó, que ainda não tinha a forma que tem hoje, mas é dali que eclodiu essa formalidade. E aí você vai dizer, então por que você está fazendo aí com o paletó? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Lutero manda ceifar a vida de 30 mil camponeses. Aliás, Lutero é o grande, dizem, enciclopédias afirmam que ele é o grande mentor do nazismo, que Hitler teria inclusive se inspirado, esse pequeno antimessias modelo, teria se inspirado nas frases de Lutero. Lutero foi absolutamente nazista. Ele odiava, ele mandava destruir sinagogas. Se pudesse, ele faria pessoalmente. Essa seria a sua missão. Lutero odiava os judeus. Odiava. Antissemítico absoluto. Calvino mata na fogueira um médico descobridor da circulação do sangue. Os anabatistas proíbem o batismo infantil. Lutero e Calvino mantiveram esse batismo. Os anabatistas nós já falamos em vários vídeos, eles, os puritanos, os congregacionais, que tentavam sair da paternalidade de Lutero e Calvino, embora fosse impossível, tanto é que perderam força e nunca tiveram ênfase, nunca tiveram voz no meio protestante, e já eram remanescentes tentando lutar contra a maré. O Zwinglio adultera a Bíblia para acomodar sua heresia contra a presença real de Cristo na Eucaristia. Aqui, isso aqui nós temos que concordar com o Zwinglio. Só que Zwinglio realmente mexeu muito na Bíblia, tanto ele quanto Calvino. É verdade, isso aqui é puríssima verdade. Você vai estudar e vai saber. Eu estou trazendo aqui apenas um resumo. E ainda assim é um resumo longo. Mas a questão de que ele adulterou a Bíblia é verdade. Agora, a questão da Eucaristia, nós temos que concordar com o Zwinglio. Realmente não existe presença de Cristo em Eucaristia nenhuma. Os luteranos saqueiam Roma e promovem o maior genocídio da história da humanidade. É verdade, isso aqui. Que protestante que fala disso? Me diga, qual evangélico que fala disso? Qual livro da CPAD? Qual livro da Batista, da Presbiteriana que vai falar disso? Lutero escreve
que usem imagens, se quiserem, segundo a Bíblia, elas são úteis. Tanto é verdade que as catedrais luteranas, que a gente vai mostrar daqui a pouco, na Alemanha, na Suíça, você vai se arrepiar de ver algumas imagens dessas catedrais, muito semelhantes com as catedrais católicas e até piores. 1529, adotam para si... Olha, deixa eu você que está chegando agora, nós temos o curso Desistematizando, saindo do sistema religioso, e Desteologizando. No Desistematizando tem um link para uma página nossa no ecorgânica.com, onde nesse link nós temos a cronologia do paganismo protestante, que foi a primeira feita na história, feita por mim. Por quê? Porque quando você faz teologia, qualquer teologia, você aprende cronologia do paganismo católico. Mas nunca ninguém fez uma cronologia do paganismo protestante. E isso aqui que eu estou mostrando, embora também seja uma cronologia, é uma cronologia feita... eu peguei vários. Né? Primeiro eu tive o cuidado... Eu tenho programa todo dia. Isso já é um trabalho. E mais do que fazer programa todo dia ao vivo, eu ainda tenho que me preparar para as aulas. Eu demorei um bom tempinho me preparando, como todo dia, dependendo do tema mais ainda, porque vocês vão ver que esse estudo é longo. E eu não peguei apenas coisas daqui e dali. Eu tenho que averiguar primeiro, discernir primeiro, para depois trazer para vocês. E algumas coisas que eu não prefiro não tirar, eu tiro ao vivo, como estou fazendo agora, o que é e o que não é. A gente vai separando espinha e carne. Então, nesse processo é que eu faço o programa Evangelho, é que eu dou essas aulas, essas reuniões, enfim, o programa Evangelho é muito mais que um programa. Mas então, para encerrar, cronologia do paganismo tem lá, protestante. Só que isso daqui não está lá. Então vamos dizer que isso daqui é um endosso, um aperfeiçoamento para você que estuda com a gente. Adotam para si o nome de protestantes. Aí mais tarde surgiu o nome evangélicos. O termo protestante só surgiu em 1529, mais tarde. Em 1530 criam o texto da Confissão de Augsburgo, que nunca levaram a sério. Manda batizar as crianças. Aqui eles estão certos. 1530 extinguem o celibato, a veneração à Virgem e aos santos. Corretíssimo esse trabalho da Reforma Protestante, que, como eles, pais, o Santo Lutero e o Santo Calvino, já começaram uma reforma que é aquela pseudo-reforma, que é aquela reforma incompleta, que é aquela reforma de meias verdades. Aí você vê hoje o fruto, o produto, como eu abri aqui com esse vídeo, da arca, e você vai em qualquer templo, em qualquer, aquilo que chama de culto, e você vai ver o quê? Vai ver o produto da paternalidade de Lutero e Calvino, quer dizer, meias verdades. E é isso aqui, você vê a reforma tirando a veneração dos santos, tal, mais uma porção de outros equívocos, até mais agudos, agravantes do que o da mamãe católica. A sua confissão reconhece Maria digna de suprema honra. Lutero tinha o maior carinho por Maria. Artigo 21, 27. Tudo isso daqui tem bibliografia, tá, gente? Tem referências. Tudo isso daqui. Se você quiser, eu posto na descrição, posto nos seus comentários. Nos comentários tem uma vasta bibliografia. Não são citações aleatórias, não. Tanto é que eu estou gravando, você pode pausar depois e estudar e procurar e vai achar. Bom, então veja, Lutero morreu venerando Maria, tanto que no catolicismo reformado, eu costumo chamar os protestantes, não de protestantes, eu chamo os evangélicos de católicos reformados. Pois bem, os católicos reformados do padre Lutero, até hoje as luteranas, se você entrar numa luterana e entrar numa católica, eu não sei qual é a diferença, sinceramente. E não sei que reforma teve, portanto. O Lutero, em 1530, disse o seguinte: o diabo dormiu ao meu lado, em minha cama, mais vezes do que minha própria mulher. Lutero documenta que o demônio mandou suprimir a missa de sua nova religião. Isso aqui já são frases que são distorcidas daquilo que Lutero falou, tá, gente? Vamos com calma. Lutero falou isso, mas você tirou de um contexto, aí dá a entender que ele falou que o demônio falou com ele, que o demônio que mandou.
mas ele realmente não deveria ter falado isso. Que quando a gente fala uma coisa com ira, com fúria, sem falar na linguagem de Jesus, na linguagem da mansidão, da misericórdia, abre brecha para que mais tarde, que é o que está acontecendo agora, os outros peguem essas frases descontextualizadas e satanizem o Lutero. Mas o Lutero não é vítima, o Lutero é autor dessas frases. E mesmo sendo mal interpretadas, descontextualizadas, não eximem, não excluem o fato de que ele as falou. Isso, por isso que eu estou te colocando aqui. Numa carta enviada a Jerônimo, Lutero recomenda embriaguez. Isso aqui é verdade, você vai achar documentários e até filmes falando que o Lutero gostava de uma boa bebida. Declaram a Bíblia a única fonte de fé, tá corretíssimo isso daqui, mas não na visão de que ela é sagrada. O rei Henrique VIII condenou a falsificada Bíblia protestante, isso no ano 1531. E realmente isso aqui é comprovado. O protestantismo também alterou, também adulterou, além do catolicismo, a Bíblia em suas versões de 1517 até 1890 aproximadamente. Depois vieram as outras adulterações das Bíblias pentecostais. Lutero parodia a Bíblia colocando o diabo em lugar de Cristo. Não há nenhum problema com relação a isso. Vamos para frente. Lutero traduz a Bíblia para o alemão adulterando-a. Isso aqui já falei, é verdade. Henrique VIII cria a Igreja Protestante Anglicana para casar-se em adultério e matou várias esposas por darem à luz a meninas. Isso aqui também é verdade, só que a anglicana hoje e a mãe católica são uma novamente no processo de ecumenismo. Então, você que me assiste que é católico, não deve ter nenhuma soberba em ser daquilo que você tanto se vangloria ser. Porque na verdade, tanto um lado quanto o outro, nesse processo de Irlanda do Norte e Irlanda do Sul, quem está certo é o Evangelho, não é nenhum dos dois. Jesus não fundou o catolicismo, você devia saber disso. Vamos para frente. Os anabatistas apoderaram-se do governo da cidade episcopal e entrou a poligamia. Isso aqui é uma vertente dos anabatistas, tá, pessoal? Não pode generalizar. A maioria dos anabatistas eram extremamente conservadores. Lutero arranca 7 livros da Bíblia por contrariar em sua nova religião, taxando-os de apócrifos. Olha aí. Aqui é o seguinte. A mãe católica também tirou Enoque do compêndio da compilação que a igreja tinha, dos pergaminhos, os muitos rolos que poucas pessoas tinham acesso, mas na sua compilação e citação nós vemos Judas, nós vemos Pedro citando 2 vezes, o que para eles era absolutamente normal, e a história comprova que Enoque fazia parte dessa compilação, desse compêndio de estudos do Tanar. Então, a Igreja Católica também tirou. E o fato do protestantismo tirar esses 7 livros, por se considerá-los apócrifos, sinceramente, não foi bem assim. O que aconteceu foi que no processo de contra-reforma, foi exatamente no processo de contra-reforma que os jesuítas, levantados para isso, a gente falou sobre isso agora essa semana, no vídeo Arrebatamento Jesuíta, eles adulteraram muita coisa, tiraram muita coisa, acrescentaram muita coisa, e o acréscimo desses livros, inclusive, se deu justamente nessa fase da reforma protestante. Então aqui é uma briga tola. O processo de canonicidade em si, ele até é correto, porque se você observar o processo de escolha dos livros, exceto o de Enoque, que não deveriam ter tirado, se dá muito bem, porque onde se leva, quais são as ferramentas para exercer a escolha? Os livros precisam ser citados, os livros precisam estar congruentes, precisam estar homogêneos. Você tem 40 autores em 2.600 anos. Você tem que encaixar as histórias. A linguagem deve ser parecida, as citações precisam ser precisas. E o que dá canonicidade para alguém é a citação, por exemplo, de Jesus e Paulo, que tem
peso número 2 nesse processo de canonicidade. Eu vou dar um exemplo. Jesus cita a história de Jonas, inclusive diz que ele estaria no seio da terra como Jonas esteve no seio de um peixe. Então, esse processo de citação de Jesus em vários evangelhos registrados já dá canonicidade para o livro de Jonas, embora nem precisasse disso, porque Jonas já está no compêndio dos judeus do Tanar, na seção dos profetas. Então, se você estudar, como eu fiz teologia, o processo de canonicidade, realmente não há nenhum problema. O processo de canonicidade foi muito bem feito, muito criterioso. Agora, a satanização de livros considerados apócrifos é besteira, porque os próprios livros, por exemplo, Macabeus, Judite, falam muito contra... Tem algumas coisas realmente que fogem da linguagem normal, hormônima, a linguagem homogênea, mas você consegue, por exemplo, no livro de Macabeus, por exemplo, que eu estou falando, e Baruque, citações anti-idolatria. E hoje a gente vai falar um pouco de idolatria, amanhã também, que não precisavam nem ter sido tirados, porque esses livros que eu acabei de falar falam mais contra a idolatria que o livro de Jeremias, por exemplo. Certo? Vamos mais. Lutero, percebendo seu erro, diz: em breve serão tantas as seitas e tantas religiões quanto são as cabeças. Veja, por quê? Porque essa frase de Lutero em 1537 é uma coisa simples. Eu ensino no vídeo A Bíblia Não É Sagrada, e se você não assistiu, assista. Você tem uma Bíblia que ganhou a conotação de sagrada, o adjetivo de sagrada, o entendimento de sagrada. Você tem uma Bíblia que passou duas coisas fundamentais. Primeiro, número 1, os copistas, os escribas e os judeus tinham tanto respeito, os rabinos tanto respeito pelo Tanar, pela Torá, que quando iam copiar algum trecho ou todo o livro, tinham o maior cuidado de copiar letra por letra. Tinham respeito. Havia todo um trabalho de corregedoria para isso, de autocrítica. E quando você vira a história, depois dos dias de Jesus, com os registros, com as primeiras compilações neotestamentárias, você perde esse respeito. Você não vai ver escribas que tinham o mesmo respeito. Aqueles que compilaram a Bíblia a partir de Constantino, Septuaginta, os 70 rabinos pagos pela Igreja Católica, aqueles até que subdividiram em capítulos e versículos ligados a sociedades como jacobinos, e depois a Septuaginta tem a Vulgata latina, enfim, todos os processos de tradução, de correção, e depois até mesmo essas alterações calvinistas e luteranas, ou de Zwinglio, não interessa, o fato é que perdeu-se o respeito. Esse é o primeiro ponto de ataque sobre aquilo que deveria ter permanecido preservado, zelado. Segundo aspecto, a partir de Lutero e principalmente de Calvino, você perde o respeito pelas escrituras no sentido de que para interpretá-la é necessário entender o tempo, é necessário estar com a igreja toda, só a igreja toda pode interpretar. O catolicismo erra porque diz que quem pode interpretar a Bíblia são os sacerdotes, e o povo deve morrer leigo. Esse é um extremo. Aí vem o protestantismo para reformar e parte para o outro extremo, dizendo agora que todos, ora vejam vocês, todos podem interpretar. E aí, essa vaticinação própria de Lutero, dizendo que em breve seriam tantas seitas, quem foi que eclodiu? Quem foi que foi o epicentro desse sectarismo religioso de hoje? Lutero. A partir do momento que tem uma rebelião posta por um homem que pretende dizer às pessoas que a salvação não pode ser perdida,
E isso é verdade, mas não como colocaram. Que posta que a Bíblia é o único fundamento de fé, que é sagrada e que você pode interpretar misticamente pelo Espírito, o que resultaria? Qual seria o resultado? Isso que está hoje, uma denominação em cada esquina. Nós lemos aqui na reunião em Santa Catarina, sábado, 1 Coríntios 12, Paulo disse assim: se vocês não exaltarem, não honrarem aqueles que são menos diante do mundo e que vêm para a igreja, quer dizer, no processo dos gentios, quem tem talento é honrado no mundo, entre os gentios, quando éramos gentios. Agora que somos igreja, Paulo está dizendo, aquele que não sabe tocar, cantar, falar, esse deve ser mais honrado. E acontece no sistema o oposto. No sistema, aquele que sabe cantar, tocar é redundância. Exaltam, lambem, elogiam. Eu digo lambe porque eu sempre até falei para os irmãos, me lembro quando você chega numa casa e tem aquele cachorrinho, aquele gato que pula no teu colo e começa a te lamber. Aquela lambeção. Então, tecem elogios. Parece o Supremo Tribunal Federal, o Senado. Vossa Excelência é uma maravilha. Vossa Excelência honra essa casa. Vossa Excelência, aquele contexto de Tiago 2, acepção de pessoas. Então, o sectarismo começa dentro do próprio templo, com as pessoas que são os melhores dizimistas, as melhores famílias, os que construíram o templo, os que dominam o templo, os que começaram aquele trabalho, os que deram resultado. Esses mandam, imperam. São as famílias que dominam aquele lugar. E as outras famílias, como se sentem isoladas, desprezadas, e há acepção, no contexto de 1 Coríntios 11, por exemplo, na ceia, é exatamente isso que 1 Coríntios 11 fala. Examine-se o homem, pois a si mesmo, está falando de acepção. Aí as outras famílias se sentem desprestigiadas. E aí o que acontece? Pela falta de cumprimento de 1 Coríntios 12, aliás, deixa eu falar um negócio aqui. 1 Coríntios 11 está falando de amor e falta de e acabar com a acepção de pessoas. 1 Coríntios 10 está falando de um só corpo, um só pão. 1 Coríntios 11 está falando de acabar com a acepção de pessoas, examinar-se a si mesmo e reunir-se para amor. Para amor. Se existe alguma ceia, é essa. Todos iguais. Aí 1 Coríntios 12 está falando que os menos honrados, aqueles que outrora eram desprezados por não saberem tocar, cantar, falar ou qualquer atribuição, porque não tem dinheiro, porque isso, porque aquilo, que não tem nenhuma vantagem administrativa, empresarial, essas pessoas precisam ser honradas no corpo, e não aquelas que obviamente já têm talento para falar para alguma coisa. Quem deve ser honrado é aquele que parece não ter, na visão do mundo, que julgamos assim, por nossa visão. Então, 1 Coríntios 12, Paulo está mostrando como lidar com os dons. Se alguém tem mais dons e o outro não tem, deve-se honrar aquele que não tem, para que todos se sintam iguais. E no sistema religioso começa o processo de divisão. E é isso que 1 Coríntios 12 vai falar. 1 Coríntios 12 vai dizer que a divisão, o sectarismo começa a partir do momento que não se tem igualdade. Quando você elogia um em detrimento do outro, você faz acepção. Quando você... Eu não estou falando de estimular, eu não estou falando de elogiar aqueles que fazem o bem, como caridade, por exemplo. Isso é louvável, isso Paulo fazia. Nós estamos falando de elogiar dons, não caridade. Nós estamos falando de elogiar dons. Dons não se elogia. Sabe? Esse processo no sistema religioso arrasou, pregou muito bem, levantou o ginásio, levantou o estádio, levantou o templo. O fogo caiu, que maravilha, como você canta bem, como você... Tudo isso começa... E é esse processo que faz com que haja divisão. Porque a carnalidade de 1 Coríntios 1, de 1 Coríntios 2, é que gera divisão. Onde há divisão, há carnalidade. Não há evangelho.
Olha que lindo, olha, essa carta à igreja de Corinto é excepcional. Aí depois no 1 Coríntios 13 ele vai falar do amor, o caminho mais excelente. Porque é no amor que encontramos a igualdade, a acabar, a extinguir a acepção de pessoas. Que está lá em Tiago 2, por exemplo. E é em 1 Coríntios 14 que ele vai dizer como nos reunirmos com ordem e sem acepção. Então é importante conhecer esses textos de ordem, esses textos, porque eles mostram onde está o começo do problema, o Bereshit. Mais do que isso. Mais do que isso. Em segundo lugar, se não houvesse, como se não houvesse, só divisão dentro dos próprios templos, entre aqueles que têm dons e aqueles que não têm, entre aqueles que têm dinheiro e aqueles que não têm, a divisão fora. Porque daí as famílias que não se sentem bem saem daquela denominação e abrem a denominação reformada, avivada, dividida, pentecostal e independente, sei lá o quê. E Lutero é o autor disso. E para você entender isso, você precisa assistir o vídeo A Bíblia Não é Sagrada. E depois um outro vídeo excelente, Era Uma Vez na Bíblia. Então Lutero acertou e muito bem. Mas Lutero acertou, gente, porque ele sabia, vamos falar a verdade, a confusão que ele estava fazendo. Vê? Lutero lança o panfleto contra os judeus e suas mentiras. Se você sentar com um judeu, sente com um eu tenho amigos. Judeu messiânico, judeu nazareno e judeu ortodoxo. Todos estão equivocados com relação ao evangelho. Mas sente com eles e pergunte para eles quem foi Lutero e quem é Lutero para eles. Lutero é o grande autor do antissemitismo moderno. E não tem um intitulado pastor que fale sobre isso hoje. Não tem um. Que ensinava os alemães a perseguir os judeus. Olha que coisa. Lutero pede de novo os decretos dos concílios católicos a fim de conservar a unidade da fé por ele estilhaçada. Lutero morreu embriagado no dia 18 de fevereiro de 1546. Como já falei, muitos materiais, inclusive documentários, mostram que Lutero gostava de bebida e outras coisas também. Cria a lenda de que Lutero fixou suas 95 teses. Não é lenda não, é verdade. Ele realmente vaticinou. Inventam a calúnia de que no Concílio de Trento a igreja colocou 7 livros na Bíblia. A calúnia. O protestante Teodoro pediu o uso da força política contra os católicos. Isso aqui é verdade. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre Inquisição protestante, coisa que ninguém fala. Perseguem os católicos na Inglaterra. O texto é, como eu disse, pesquisei antes de trazer. E a gente tem muito aqui para mostrar ainda. Acho que vai a semana toda. Um pouquinho cada dia. A questão é a seguinte. Católicos mataram evangélicos, até então conhecidos como protestantes, e protestantes mataram católicos. Muito sangue dos dois lados. E quer que eu diga a verdade? Quem é que mata mais? Quem está saindo ou quem quer preservar o império? Pois eu digo para vocês, quem matou mais são os rebeldes que faziam a rebelião da reforma. Alguém vai dizer, mas irmão que foi graças à reforma que você se converteu. Mentira! Está lá no meu vídeo, a Bíblia Não é Sagrada. Se não houvesse nenhuma Bíblia compilada, impressa, se não houvesse nenhum templo, eu conheceria o Evangelho por tradição oral, por tradição familiar, pelos meus pais, pelos meus avós, que passariam de geração em geração, e nós saberíamos sobre essa mensagem, e nós seríamos alcançados por ela, transformados por ela, sem necessidade alguma de templo ou de qualquer outra coisa. Ou você acha o quê? Como é que as pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho serão alcançadas por salvação? Por sua consciência. E nós não seríamos julgados só por consciência, não. Nós conheceríamos hoje, sim, com internet ou sem internet, com televisão ou sem televisão, com qualquer instrumento tecnológico ou sem instrumento tecnológico, com templo ou sem templo, com líder ou sem líder, nós conheceríamos o Evangelho.
e seria mais honrado do que é hoje, sem essa banalização que desmoraliza a noiva. Como eu fiz um vídeo, a noiva está suja, com vestes sujas, desmoralizada por conta do templocentrismo, por conta da bibliolatria. Tá? Vamos lá, vamos fazendo aqui o processo de discernimento e ciranda. Perseguem os católicos na Inglaterra e na Irlanda. Mataram mais de 100 mil. Mas isso aqui, ó, esse dado aqui, eu estudo isso aqui há muito tempo, 100 mil. Mas 100 mil católicos e protestantes. Morreram 100 mil católicos e protestantes. Essa matéria, tem muita coisa que eu estou lendo aqui que tá de forma unilateral. Então, sem tendenciosidade. Sem tendenciosidade. Vamos aqui discernir, vamos aqui peneirar, vamos cirandar. Porque esses 100 mil aqui são católicos e protestantes. O protestante Calvino governou Genebra com mão de ferro. Houve 58 execuções. Isso aqui não há prova com relação a essa questão, mas muitos historiadores dizem que sim. A anglicana Rainha Elizabeth institui uma lei contra os bruxos. Veja, aí você vê hoje, prefeita evangélica manda destruir todos os centros de macumba. Aí você vê evangélico chutando imagem católica, ou evangélico indo lá mexer nas oferendas umbandistas. Ora eles falam a língua deles, ora eles expulsam em seus cultos exorcistas os demônios com aqueles mesmos nomes que, como eu disse no vídeo de demonologia, como eu disse no vídeo Sai Davi Miranda, esqueci o nome do vídeo do Davi Miranda. O Davi Miranda foi envergonhado. Tantos vídeos que eu já fiz sobre essa questão de demonologia. Quer dizer, como é até o nome, Pombagira, o mesmo que se manifesta há 100 anos para cá. 120 anos para cá começou a se manifestar essa divindade com esse nome, denominado lá na Umbanda. E os mesmos que caem lá, caem aqui. Aqui, lá, né? Aí nos templos. Pentecostais e neopentecostais. Agora, a questão é a seguinte. Da onde surgiu isso? Você vê aqui uma rainha anglicana, a Rainha Elizabeth anglicana, que hoje mãe e filha estão unidas. A anglicana é a primeira a assinar o trato ecumênico com a mãe católica. Aí você vê o seguinte, onde começou essa história? Qual foi o primeiro abismo que sucessivamente chegou ao produto de hoje? Para que evangélicos hoje enxutem imagens e façam tudo isso? Começou aqui, já começou aqui, ó. A perseguição aos bruxos. Adiantou reformar? Protestantes mataram 40 jesuítas degolados, entre eles Inácio de Azevedo, morto violentamente e acutilados. É verdade. Só que é aquela coisa, o que eles vão dizer? Calvino nunca fez isso. Calvino fez sim. Deu ordem sim. A questão é a seguinte, a questão é como o Lula. Não vai você me dizer que todo o PT está preso. Todo o PT que eu digo, todos os cérebros do PT, os marqueteiros, os ex-presidentes, fundadores saíram do partido. E o Lula é o único que não tem nada contra ele, porque não tem nada no nome dele, porque isso, porque aquilo. Então, gente, a questão é que isso não é de hoje. Desde que o mundo é mundo, as pessoas que querem poder fazem isso. Elas sugestionam os seus liderados para que eles façam. E o líder principal sempre está ileso. Está entendendo? É como se o Áquil incentivasse os aquilitas, porque sempre vão existir pessoas que vão carinhosamente abraçar a ideia por demais, demasiadamente. E aí nesse processo de fanatismo, inclusive depois que morre o responsável, aí nesse processo o que eles fazem? Eles fanatizam e fazem o que o líder estiver estimulando em suas pregações eloquentes. Então se o líder estimula a perseguição aos bruxos, aos judeus, aos jesuítas, é isso que eles vão fazer. Então o problema é que Calvino não se exime do que os calvinistas fizeram, ou Lutero do que os luteranos fizeram, porque o que os luteranos fizeram e calvinistas fizeram tem duas partes. A primeira enquanto o cidadão está vivo e a segunda enquanto depois que está morto. A primeira enquanto está vivo eles são insuflados, eles são orientados, eles são sugestionados pelo líder
a cometer qualquer outras coisas. Quer um exemplo hoje? O Malafaia. O Malafaia, em sua pregação de ódio à questão do movimento LGBT, dos homossexuais, por que a mídia se preocupa? Se preocupa porque se ele começa em suas pregações de grande gritaria a orientar os seus fiéis a fazer isso, a maioria que está ali é equilibrada, vai saber colocar as coisas em seus devidos lugares. Mas alguns fanáticos, e sempre existirão 5, 10% dos ouvintes fanáticos pelo Malafaia, os malafaianos, assim por dizer, por serem fanáticos, ganham esse adjetivo. Esses é que vão amanhã ou depois jogar pedra na cabeça do homossexual, bater no homossexual, e aí generaliza-se e difama todo o processo do evangelho, todo o processo do grupo cristão. E aí se indaga, cadê o amor? A luta é contra quem? É contra eles. Então esse é o problema. O problema é quando o líder está vivo e orienta os seus seguidores a fazerem tal coisa. Pregação de ódio. E quando morre, isso piora. O caso do Davi Miranda, o caso do William Branham. Quando morre, os bramitas, os que seguem o William Branham, vão se dividir, vão abrir vários tabernáculos e vão pregar o ódio pior do que aquilo que o William Branham pregou, que a avó Rosa, que já morreu, pregou, que é a Ellen White. Aí quando morre o líder, os seus seguidores fazem com que isso fique potencialmente mais vezes inflamado e hostilizado. Quer dizer, se o Malafaia morre amanhã, a pregação, o legado que ele deixa é que malafaianos amanhã odiarão e lutarão na rua contra isso. É por isso que a mídia vem com essa questão. Aí alguém vai dizer, mas eu nunca vi evangélico bater homossexual. É verdade, mas alguns farão. E não precisa ser evangélico para isso. Porque essa pregação faz com que as pessoas sejam sugestionadas a cometer tal coisa, consciente ou inconscientemente. Então tudo isso que o Malafaia faz hoje, que o Marco Feliciano fala hoje, que você vê, que você fica estarrecido, tem uma eclosão. O gênesis disso está aqui. Você vê nas atitudes de Zwingli, você vê nas atitudes de Knox. Knox até era o mais comportado, mas nas atitudes de Lutero, Calvino e, por exemplo, até mesmo a Rainha Elizabeth. Protestantes mataram 40 jesuítas degolados, já falei. O luterano Benedict Karpzov assina a sentença de morte contra 20 mil bruxas. Olha aí o que eu estou falando. Aí a luta é contra bruxa, contra gay. E onde é que fica o não matarás? Quando é que Jesus lutou, deu algum tipo de missão imperativa nesse sentido, ou lutou por alguma causa nesse sentido? O Império Romano estava cheio de gays. O que mais tinha naquela época era gay, bruxo, nos dias de Moisés. E quando é que isso aconteceu? Nem nos tempos da lei houve isso no que diz respeito ao mundo, mas sim entre o seu povo. A execução, a pena de morte que foi implementada em casos mais graves é por conta da transgressão da lei do seu povo. Então, a Constituição que Deus fez diz respeito ao cumprimento entre o seu povo, ao Yahudim. E Jesus faz isso para a igreja, quando traz o movimento, o trabalho intertestamentário. Na transição, ele faz a mesma coisa, ele traz o evangelho. E mesmo o evangelho do reino ou o evangelho da graça, o que a gente vê é a luta entre a igreja, é o julgamento entre a igreja. Se você abrir 1 Coríntios 5, diz para julgarmos os que estão dentro, porque Deus julga os que estão de fora. Mas o que eles querem hoje é julgar os que estão de fora. E isso já começa aqui nessa reforma, que não teve nada de reforma, gente, por favor. Santo Lutero, Santo Calvino, nada. O alemão protestante Nicolás Romme mata 900 bruxas, olha aí, 1670 teólogos protestantes queimam crianças vivas na Suécia, caso isolado. 1685 começam tardiamente a celebrar a lenda da fixação das teses de Lutero. Aqui não é lenda não, é verdade. Então por favor só tire isso aqui, lenda. Mas o fato
aconteceu. Jonathan Edwards descobre acidentalmente a lavagem cerebral. É que a forma que eles colocam, mas isso aqui é verdade. Foi exatamente esse rapaz, o Jonathan, em 1735, que começou muito antes do pentecostalismo a gritaria. Então você vê o Malafaia gritando hoje, o Marco Feliciano e outros tantos. Lembre-se desse rapaz. Pelo menos a história mostra que foi o primeiro protestante a sair da pregação formal para uma pregação mais inflamada. E o Finney, em 1779, emprega de vez, usando movimentos bruscos, voz frenética e ritmada em cultos. Meu irmão Hidalgo, que estudou muito sobre Finney. O Finney, né? A gente chama de Finney. Protestantismo do século XX em diante, adoradores de Mamon. Bom, aí de 1900 para cá a coisa fica cada vez pior, né? Vocês sabem. Aí a gente tem aqui a Sociedade Bíblica Protestante para de imprimir os 7 livros da Bíblia que contrariavam. 1914, Testemunho de Jeová, e marcaram o fim do mundo muitas vezes e nada. E morre Ellen White, e inventa a Teologia da Prosperidade em 1960. Em 65, o Gerald Gardner calculou 9 milhões de bruxas mortas por protestantes só na Alemanha, aumentando aqueles números que a gente deu. Isso só na Alemanha. Pastor Jim Jones, na Guiana, leva à morte 913 seguidores envenenando-os com suco de uva. Esses são casos isolados, é claro. Mas tudo fruto do quê? Fruto de uma reforma que não foi reforma. Fruto da abertura de uma lacuna, de um espaço que nunca deveria ter sido aberta. Abriram um espaço para que Lutero e Calvino, Santo Lutero e Santo Calvino abriram um espaço para que vocês, que ainda estão no sistema, ou vocês que saíram, pudessem interpretar a Bíblia sozinhos. E esse processo continua no desigrejismo, porque se cada um continuar interpretando, vai desigrejando e vão se formando grupos, porque querem interpretar. Veja meu vídeo, a Bíblia não é sagrada. A Bíblia não se interpreta, a Bíblia se extrai a lição e se pratica, se obedece. A lição que está ali contida, principalmente no que diz respeito à prática do Evangelho, prática da Torá, das recomendações, dos mandamentos de Deus, da vontade de Deus, como você quiser. Tem vários nomes, mas a essência é a vontade dele. Ele já ensina essa lição moral quando no ensinamento da oração. Aqui não é reza. No ensinamento da oração, a oração já tem princípios fundamentais. Quando ele diz assim: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, esse é o Evangelho. É praticar o bem e é obedecer, seguir a sua vontade. Vamos fazer a vontade de Deus? Não a nossa vontade, a vontade de Deus. Então, quando a gente vê o livro das referências e vê como os homens venceram o mundo cumprindo essa vontade de Deus, nós nos espelhamos, fazemos como, se inspiramos neles, imitamos os vencedores e heróis da fé e venceremos o mundo. Isso é o Evangelho, e não a interpretação mística, sagrada, sacrossanta, como todos os protestantes fazem a partir do Santo Lutero e Santo Calvino. Então tem muito ainda a gente ler aqui, vai essa semana toda. Episcopais aceitam nomeação de um bispo gay, aí já vem aí os pastores gays. Igreja Luterana paga multa por abusos sexuais. Isso vai dentro do catolicismo e protestantismo, enfim. Bispo Rodrigo envolvido no CPI dos bingos, CPI do mensalão. João Batista da Universal é detido com 7 malas contendo 10 milhões e 200 mil reais entre notas falsas. 1.600 templos são colocados à venda, que começa o movimento do êxodo da saída do sistema religioso em 2005. Pastores dão golpe em 70 mil evangélicos e fogem com o dinheiro pago por show gospel. O líder luterano procura o Papa Bento e afirma que 84% dos finlandeses luteranos querem ser católicos.
além da anglicana, a luterana é a segunda a assinar o acordo ecumênico para a nova ordem mundial e o ano religioso que vem aí. 2006, o pastor vende a igreja da primeira congregação e comprou uma BMW, tá? Casos isolados, a gente vai para frente para os mais importantes e relevantes da história. Vamos para frente, são casos isolados também. Bancada evangélica crescendo cada vez mais a partir de 2000 aqui no Brasil, né? Líderes da Igreja Renascer, vocês devem lembrar, em 2007 são presos nos Estados Unidos traficando dólares dentro das Bíblias, né? Uma passagem muito bem citada em Mateus 6,24, o mamonismo. E aqui a gente chega em algumas citações importantes. Só que isso aqui eu vou deixar para amanhã. Eu só quero mostrar hoje aqui tudo que a gente vai se debruçar amanhã. Tá aí, vocês estão vendo, a gente vai continuar esse estudo amanhã. Esse programa tem toda essa função. Eu só quero mostrar alguns pedacinhos aqui de fotos ou vídeos. Olha lá. Seriam esses os verdadeiros adoradores que relata na Bíblia, que a gente vê a Arca da Aliança, né? Na Universal, Gideões, Assembleia de Deus, Iurde, Quadrangular, como o vídeo que a gente abriu no começo. Vamos mais. Cadê? Criticam tanto os católicos por imagem de escultura. Como é que a gente vai condenar eles? Se eles vieram de uma falsa reforma, pseudo-reforma protestante. E para encerrar hoje com a imagem principal, olha só isso aqui, que importantíssimo essa matéria aqui, ó. Protestantes prestando honra aos mortos, homenagem aos homens da reforma. Protestantes com imagens de esculturas gigantescas. O pastor Filipe faz culto em comemorações do 5º centenário de Calvino à frente dos muros dos reformadores em Genebra. Então, ai de você se você falar para um intitulado pastor, principalmente se ele tiver realmente representatividade eclesiástica, ai de você se você falar contra Calvino e Lutero. Inclusive, vocês sabem, esse vídeo meu aqui vai ser extremamente criticado por eles, porque é assim que eles fazem com todos os vídeos que eu cito Lutero e Calvino. Mas nesse processo de salvar alguns, vocês sabem também que muitos chegam ao conhecimento da verdade através dos nossos trabalhos. Depois amanhã a gente vai ver muita coisa, como vocês estão vendo aí. Eu separei vários materiais importantes, a gente sempre faz esse processo de ciranda, e nós vamos falar sobre arquiteturas românticas, góticas, a origem da palavra cátedra, o período do renascentismo, e aí vamos entrar também no catolicismo, né? As indulgências, imagens, arquitetura, as grandes similaridades dos templos católicos e templos protestantes, tudo mesma coisa, tudo mesma farinha. Tudo mesma farinha. Hoje tá bom, né? Para introdução. Amanhã continua e a gente vai até sexta, eu acho, que com esse tema aí, porque já estava previsto hoje e amanhã. Eu sabia que não ia dar tempo e depois entraria ao período gótico na quinta-feira ou sexta-feira. Então já vi aqui que não tem jeito, vai ser a semana toda esse estudo, cada dia com um título diferente, mas a mesma sequência. Espero que vocês tenham gostado, tendo uma visão panorâmica da história, assassinatos, perseguições, antissemitismo, linguagem hostil, divisão, soberba, mamonismo, indulgências, templocentrismo, hierarquia, clero, guerras. Olha quantos frutos, né, de uma reforma que reformou para os interesses
daqueles que, como padre, Lutero queria ser papa e não conseguiu, e como Calvino, que é o grande mentor dos presbiterianos, batistas, tão respeitado hoje entre a maioria dos evangélicos, para não dizer todos. Que lamentável. É a esses que vocês têm como pai? Qualquer um desses que eu citei, qualquer um deles. Quem são eles? Nosso compromisso é anterior ao início à eclosão do sistema religioso chamado cristianismo em 325 depois de Cristo. É anterior ao protestantismo, ao cristianismo, é anterior a todos esses que são referências históricas, anterior até mesmo a Agostinho. Nosso compromisso é com o próprio Deus encarnado, o Emmanuel, Jesus Cristo. Ele sim nos trouxe o Evangelho, e Paulo, com os outros demais apóstolos, fizeram com que nós entendêssemos a quem devemos obedecer e como. Como devemos agir. Qual é a nossa maneira de viver no pós-morte de Jesus, Tetelestai, Hebreus 9. E antes que o Deus se despojasse, o Deus único se despojasse de sua divindade e descesse entre os homens, nós já tínhamos as recomendações mosaicas. E antes das recomendações mosaicas, as recomendações no intrínseco do ser humano, dentro dele, em sua consciência. Portanto, o Evangelho está dentro de nós, desde que o homem é homem, desde que o mundo é mundo, desde a criação de todas as coisas, desde o primeiro Adão. Então, gente, eu acho fenomenal esse estudo aqui, porque são pontos de história, de visão, de verdade, que vão ajudar muita gente que nunca ouviu falar sequer em tais crimes praticados em nome de Deus, em nome da Bíblia e em nome daquilo que chamam de reforma. É esses que são os fundadores e os pais dos evangélicos de hoje. Vamos ver o que vocês estão dizendo. A gente lembra das palavras de Jesus, né? Vocês têm como pai o diabo, pois nós não temos que ter como pai nem o diabo, nem Mamon, e nem também Lutero, Calvino, qualquer outro. Valdilei foi escolhido como comentário de destaque, contribuindo ontem com a matéria sobre os fungos bioluminescentes. No vídeo que se você não assistiu, assista aquele misticismo tolo dos gravetos que acendem quando as pessoas vão orar no monte. Luzana diz: Jesus disse-lhes, Isaías, com muita razão profetizou de vós hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe. Vamos mais. Quem mais comenta sobre o tema? Eu sempre me perguntava, com pouco tempo de conversão, quem está com a verdade se todos dizem que recebeu revelação do Espírito Santo. Meu amigo, meu irmão, camarada Akel, que estrago esses caras fizeram. Quem está preso nas teias do sistema não consegue ver isto. Edno Pinheiro. O preconceito contra a história. Não deixa eles verem a Bíblia, não revela isso. Valdilei, na verdade, criaram suas próprias ideologias. Verdade. Quem mais comenta sobre o tema? Agradecendo a participação de todos. O Edno diz: desde 1972 ouvi muitas histórias de Lutero como herói. Só aqui no EC estamos conhecendo o outro lado da história, por isso a versão nas igrejas protestantes que o diabo veio com uma lista de vários pecados. Ele me confirmou e disse que o sangue de Jesus purificava de todos os pecados. Agora, por que ele estimulava o pecado por salvo, uma vez salvo para sempre, há 48 anos atrás? Essa história era famosa nos meios evangélicos. Sabemos, pecamos, procuramos a cada dia lutar contra a nossa natureza terrena, não pecar voluntariamente. Pois é, imagina, as pessoas têm como pai alguém que dizia para as pessoas pecarem. Pode pecar, né? Peque para valer. O importante é que você tenha fé. Esse é o pai dos evangélicos. Sônia, boa noite. Nelson, todos vocês. José,
A história do cristianismo após o primeiro século é marcada de fatos onde homens cruéis implantaram suas filosofias ritualística, credos e costumes e amordaçaram a verdade das escrituras e o amor ao próximo e ao Criador pelos verdadeiros cristãos de fé até os nossos dias. Jennifer de Freitas, é verdade, as pessoas não se contentam com a simplicidade do evangelho e acrescentam outras coisas com o intuito de aperfeiçoar, tornar mais interessante. É exatamente essa expressão, tornar mais interessante. Walter Fontes de Paripiranga, Bahia. O culto da arca foi o principal motivo pelo qual me desliguei do sistema. Olha aí. Quem mais comenta o tema? O Wilson Heleno do Espírito Santo, na maçonaria também tem graus que a arca entra igual a este vídeo. Deus me libertou desses misticismos. Vamos mais. Hoje na reunião de estudos perguntaram exatamente sobre os dois, Calvino e Lutero. Já falamos a respeito, mas o vídeo vai ajudar muitos. Vamos ver os novos comentários que chegam agora enquanto eu estou falando para a gente encerrar. E voltar amanhã com a continuidade desse assunto que vai até sexta-feira. Vamos mais. Carla Andréia Correia Neto, excelente que eu vou partilhar no Face. Samuel Peporini, em todas essas perseguições, as que virão ainda serão bem piores. Estudo muito importante e muito esclarecedor para quem está saindo do sistema. A culpa é nossa, pois eu nunca me preocupei de ir a fundo sobre esses reformadores, aceitava simplesmente o que pregavam. Muito bem colocado, Bárbara Coelho. Jorge Diniz, antes da fundação do mundo, Deus já sabia que tudo isso iria acontecer. Portanto, por que ele permitiu? Tudo ele permite, meu irmão. De modo que ele não interfere em absolutamente nada, exceto nas duas condições que eu falo. Quando envolve o seu povo e quando envolve salvação. O mundo é mal. E não é só a reforma que ele permitiu. Ele permite tudo. Ele permite até você mesmo cometer qualquer coisa, eu cometer qualquer coisa. Enfim, ele só interfere nesses dois pontos. Fabiano vai assistir depois o gravado. Não me chame de mestre, irmão, senão vira título, tá? Eu vou ensinar uma coisa a vocês. Quando vocês forem falar assim, vocês só podem fazer como registro. Por exemplo, Lucas está escrevendo Atos, então ele diz assim, o profeta Ágabo. Por quê? Porque era título? Não. Mas era para identificar o dom, o chamamento, a vocação daquela pessoa. Então você pode, por exemplo, quando você estiver falando de mim para alguém, pela primeira vez, ou alguém que chega no chat, ou qualquer lugar da tua vida, aí você diz, o Akel é o nosso responsável, o Akel tem a função de ancião, o Akel é nosso professor, nosso ensinador, é ele que nos ensina. Uma vez a pessoa entendeu quem é, apresentou, acabou. Não fala sempre, porque senão acaba virando igual ao sistema, acaba virando o título, e aí contradiz o que a gente ensina. Ajudou ou atrapalhou no contexto geral, Calvino teve uma presença maior do que Lutero? Sim, muito maior. Como seriam os dias atuais sem a reforma? Maravilhosos. Maravilhosos. Deus, na sua onisciência, o Criador, permitiria, acabei de falar, permite sim. Tanto permite que ele diz que se alguém acrescentar ou subtrair, a pena é lá na frente. A pena são pragas, quando ele sim vai interferir na sua vinda, no derramamento da sua ira, do juízo a essas pessoas que subtraírem, que enganarem e que interferirem. Tá certo? Nos dias de Jesus as pessoas já interferiam. Elas não interferiam como hoje na adulteração da Bíblia. Tá entendendo? Mas já interferiam na interpretação. Você pode ver que os fariseus, os saduceus e outros grupos, os gnósticos, eles deturpavam tudo que o Tanar dizia para o seu bel prazer. Então isso já era uma realidade nos dias de Jesus. Eles não chegavam naquela época ao ponto, pela cultura respeitosa às escrituras, não chegavam ao ponto de adulterar na cópia, mas adulteravam na interpretação. Então eu penso que a adulteração sempre vai existir na cópia ou no ensino. Por exemplo, está quase pronto o nosso aplicativo com a Bíblia original, claro, ainda traduzindo. As pessoas vão poder pegar, se quiserem, a própria Bíblia original, que eu estou traduzindo, o mais próximo possível, e tantas outras traduções que podem ser boas, e eu posso interpretar do jeito que eu quiser. Por isso que eu digo, não se interpreta. Não se interpreta. Deus permite tudo, é livre-arbítrio, meu irmão. É livre-arbítrio. Eu sei que é difícil para quem veio
do protestantismo presbiteriano ou coisa similar, entender isso, a questão do livre-arbítrio, mas você precisa descalvinizar, tá? Descalviniza, desluteraniza, tira Lutero e Calvino da cabeça. Nosso negócio é com o Evangelho. Nessa confusão toda até hoje, o que importa para quem estiver ainda confuso é vir para o Evangelho onde não há divisão. Isso aí. Marcelo Vital, a paz do Senhor, ótimo vídeo, cada vez aprendendo mais e vivendo como seguia cegamente. E vendo como seguia cegamente a religião e não entendia o verdadeiro Evangelho. Os demais que estão comentando não dá tempo hoje, mas amanhã a gente volta e os comentários de vocês sempre edificam milhares de pessoas que entram nessa página por dia. Vou dar um número para vocês. Sabe quantas pessoas entram nessa página que vocês estão vendo? Essa, só essa, da TV Chat, só nessa, por dia, 12 mil pessoas. 12 mil pessoas, dados da Google, 12 mil pessoas, IPs diferentes, entram só por dia, 24 horas nessa página. Então 12 mil pessoas são edificadas com os comentários de vocês, portanto, caprichem. Gente, é o seguinte, para a gente encerrar e voltar amanhã, eu quero anunciar que o aplicativo provavelmente será divulgado amanhã ou depois de amanhã no programa. Quero que vocês baixem, vai ser muito bom, porque a Bíblia original que eu estou fazendo, ela por si só se explica, né? Primeiro que não se interpreta, e ela por si só se explica. A linguagem é tão simples, a linguagem foi tão simplificada que você consegue entender a Bíblia. Não tem a necessidade de ler 2, 3, 4 traduções para entender, ela já se entende. Você vai ler e vai entender. Você vai saber absolutamente na leitura o que o autor estava querendo dizer. É lindo. Esse trabalho de tradução, muita gente vai me julgar por anos, mas só quando estiver pronto e quem já tiver acesso ao aplicativo é que vai saber do valor desse trabalho. Ah, como vocês vão dar valor, né? Com relação ao encontro, as letrinhas estão passando aqui, convidando vocês, venham, gente. E com relação ao tema de hoje, eu tenho cuidado, vou repetir, que fique bem claro, eu tenho cuidado de preparar as coisas que eu trago antes. Eu só não tenho tempo, gente, porque eu não vivo para o Evangelho. Eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que resolver minhas coisas, eu sou sozinho. Então eu não disponho de cooperadores, eu não tenho filhos na fé, como Tito, como Filemon. Até tenho, mas não moram comigo, não estão comigo, não vêm na minha casa me ajudar. Então é difícil, gente. Eu não tenho tempo para preparar todos os estudos, mas 1, 2, 3 horas por dia, às vezes de madrugada, eu estou separando todos os estudos que eu vou trazer, preparando tudo. Então por isso que durante o estudo pode acontecer de ter alguma palavra ali que não fui eu que escrevi, a foto que não fui eu que trouxe, que não queria trazer assim. Por isso que eu tenho que tudo mostrar, explicar, isso aqui não foi eu que disse, isso aqui foi o que disseram, isso aqui é o que os católicos dizem, isso aqui é o que os evangélicos dizem. Esse estudo que eu estou mostrando hoje tem várias colagens de católicos, de evangélicos, de historiadores, enfim. Aí você tem que discernir quem é quem, o que, por quê, para quê. Por isso que eu estou lendo e explicando, lendo e explicando, lendo e explicando. Porque muitos de vocês não sabem, não têm esse dom. Por isso que existe o dom de ensinar. Porque vocês vão aí nas fontes, sejam livros, ou seja, a rede mundial de computadores, quando você vai lá e acha esses documentos, você não sabe, né, se é verdade, se não é. Então eu já trago tudo mastigado para que vocês saibam se é, se não é. Ver que cada item ali eu expliquei, é verdade, não é verdade, isso aqui está exagerado, isso aqui é um caso isolado, mostrando certinho para vocês verem o que de fato foi, o que de fato não foi, tendo em vista que já assisti, se não todos, quase todos os documentários sobre Lutero, sobre Calvino, sobre Reforma Protestante. Já li livros sobre isso, já vi materiais sobre isso, já vi vídeos sobre isso e aprendi muito sobre isso quando fiz teologia. Então, tudo isso corrobora para que a gente chegue aqui e dê para vocês o que é e o que não é. Essa separação é feita no vídeo. Estou explicando isso, que é importantíssimo, porque alguém pode dizer, ele colocou isso dali e ali, mas olha a imagem que ele colocou, olha o que ele está dizendo. Não, não é eu que estou dizendo. Eu estou explicando o que cada um diz, o autor que cada um diz. Se eu fosse fazer tudo isso, vocês iam ter que pagar um salário para mim, igual as pessoas depositam para o Caio Fábio, e eu ia ter que ficar aqui o dia todo só preparando aula, e eu não tenho como fazer isso, gente. Eu estou pensando seriamente, eu estou procurando empresas que eu trabalhe para elas. A minha área é SEO, né?
fazer com que a empresa tenha captação de clientes e cresça. E eu estou procurando isso, estou montando isso, quase o dia todo montando esse trabalho. Eu fechei com uma empresa essa semana, mas vai me pagar tão pouco que não paga nem minhas contas de água e luz. Então eu estou buscando isso, porque vocês sabem, para relatar aqui, eu trabalhei 4 anos para Dubai, ganhava bem, estava muito bem. O dólar subiu nas alturas, mais de 3,80, e eu fui despedido em julho do ano passado. De lá para cá vivendo só com reserva e tentando me reerguer de novo, me levantar de novo para tentar viver. Porque se eu não pagar minhas contas eu não tenho paz e não tenho nem tempo para cuidar da Bíblia, para cuidar do projeto, para cuidar de tanta coisa. Então peço oração, peço carinho, peço paciência, peço misericórdia, peço que vocês entendam. Esse é o programa Evangelho, porque o que realmente importa é e sempre será o Evangelho.